Milionário fica surpreso ao ver menina virgem dando água ao filho perdido em segredo antigo. André mal acreditava no que via. O vilarejo, escondido entre montanhas e sombras que pareciam guardar segredos antigos, se descortinava à sua frente, como uma história que ele jurava ter enterrado para sempre. Depois da morte repentina da esposa, um vazio cortante que o empurrou de volta para onde tudo começou. Ele não esperava topar com algo assim. Uma jovem menina, Clara, estendendo um copo d'água com mãos trêmulas para um garoto que, pela leveza do olhar, parecia estranhamente familiar. Seu filho perdido, Miguel. A estrada poeirenta rangia sob os pneus do carro de André, enquanto ele se aproximava daquela cena impossível. A garota parecia frágil, cabelos castanhos presos em uma trança solta, olhos grandes e cristalinos que brilhavam sob a luz do sol, mal conseguia atravessar as nuvens pesadas. Ela não parecia uma menina qualquer. Havia uma aura quase sagrada nela, uma inocência. Os moradores do vilarejo, estendidos ao redor, murmuravam em silêncio. O olhar deles era um misto de surpresa e medo, como se estivessem diante de algo proibido. Você não deve estar aqui, sussurrou uma mulher com uma voz carregada de história. Esse menino está protegido por ela. A menção a Clara não era à toa. A menina guardava a chave para segredos que André nunca sonhara existir. No ar, o cheiro de terra molhada, de madeiras antigas e um frescor inesperado trazido por Clara. Uma espécie de pureza envolta em mistério. André sentiu a pele arrepiar. Algo em Clara, naquela simplicidade, carregava uma verdade dolorosa e poderosa demais para ser ignorada. E quando ele pensou que talvez pudesse entender, ele ouviu o nome do rival que arruinaria tudo: Gouveia. Um homem que não apenas ameaçava seu império financeiro, mas também sua última chance de redenção. Enquanto André ponderava sobre o que conservar, sua fortuna engordada por anos de escolhas frias, ou seu filho, as sombras pareciam fechar o cerco. A pequena cidade, congelada em um tempo estranho, sussurrava histórias que ninguém ousava contar. Histórias sobre traições, perdas e o segredo que poderia mudar tudo. Clara, com seu jeito calmo, quase etéreo, era a moeda viva daquele segredo. André podia sentir, sem saber o porquê, que sua presença ali não era mero acaso. Era um jogo de forças muito maiores. E o dilema apertava: proteger o legado ou salvar quem restava de sua própria história. Mas o vilarejo guardava algo mais, algo que Clara sabia e não ousava revelar. Aquilo que poderia virar o mundo de André de cabeça para baixo. E enquanto a tensão aumentava, o silêncio congelava o ar frio daquela tarde, só quebrado pela respiração pesada e pelos passos duros que ecoavam na direção deles, até onde ele iria para proteger aquele menino, sem sequer imaginar que a garota na sua. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar aumentava a cada batida do coração de André. Ele estava tão perto de seu filho perdido, mas o peso do passado e a presença de Clara o mantinham preso. O murmúrio da multidão ecoava como um mantra, misturando assombro e cautela. Enquanto ele olhava para Miguel, que ainda parecia um estranho e ao mesmo tempo tão familiar, uma lua pálida começava a aparecer entre as nuvens. Anda, André, foca. Ele se reprimia, mas o frio na espinha crescia. A garota estava com os olhos fixos no chão, como se tivesse medo de quebrar aquele momento frágil. O que deveria ser uma reunião cheia de emoção revelava-se apenas uma interrogação carregada. E se você não souber, disse Clara de repente, quebrando o silêncio denso. Suas palavras eram como um raio em um céu sem nuvens. André arqueou a sobrancelha, surpreso. O que ela sabia? Se você descobrir a verdade sobre ele? As pessoas ao redor trocaram olhares perplexos. O chão abaixo parecia tremer. O que a menina queria dizer?
Miguel, agora mais próximo, tentou entender. Ele olhou para Clara e então para André, buscando uma conexão. O que você sabe sobre mim? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro desesperado. De repente, uma explosão de gritos cortou a atmosfera. Um homem, desconhecido, emergiu entre a multidão, ofegante, com um olhar desesperado. Ele não é seu filho, André. A confissão era como um golpe. As palavras reverberaram até nos seus próprios sentimentos. O clima de desespero se instalou. Os moradores ficaram paralisados, e a expressão de Clara se transformou em pânico. André sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? A voz soou mais firme do que ele se sentia. Mas dentro dele havia um turbilhão. A dúvida brotava como erva daninha. O Miguel é filho do Gouveia. O homem continuou, desenhando um quadro horrendo. Foi ele quem se envolveu com sua mulher. Eles planejaram tudo. As palavras caíram pesado como chumbo. O ar ficou frio, e a visão de Miguel, que antes parecia uma luz na escuridão, agora era uma sombra de traição. A verdade escapulia pelos dedos de André como areia na praia. Os murmúrios aumentaram de intensidade, e a realidade de uma alternativa quase insuportável começou a se firmar. A multidão, antes apenas espectadores silenciosos, agora parecia composta de anjos e demônios. Um grande julgamento em massa. Clara, em um momento de lucidez, tomou a frente. Isso não é verdade. Eu conheço a verdade sobre todos nós. Os olhos dela estavam brilhando. E se eu puder provar, se eu puder mostrar, o que é realmente importante está escondido, mas está bem aqui. André sentiu um nó na garganta. O que mais ela sabia? A pressão aumentava. As revelações tinham gosto amargo, mas havia algo mais por trás. O que estava em jogo era ainda mais profundo do que um filho. A ideia de que ele havia sido enganado por Gouveia consumia sua mente. Com um tremor na voz, André perguntou: "O que você quer dizer, Clara?" A adrenalina percorria suas veias. A revelação era apenas o começo, não o fim. Ele precisava saber mais. Clara encarou-o. "Prometa que não irá fazer nada com ele, e eu contarei. A verdade é muito mais do que você imagina." O silêncio se espalhou de novo. André hesitou. A atmosfera cheia de potencial era um jogo de poder, um quebra-cabeça cujas peças pareciam impossíveis de encaixar. As respostas estavam tão próximas, mas poderiam também levar a mais segredos e vítimas. O que realmente unia Clara e Miguel? O olhar de Miguel subiu, e em seu rosto existia uma mistura de expectativa e medo. André sabia que precisava decidir. O que ele escolheria proteger? O legado fracassado de sua riqueza ou a verdade que ainda podia salvá-lo? O tempo passou enquanto ele ponderava, e novamente o silêncio tomou conta. Mas dessa vez era acompanhado de um estalido no ar, como se algo estivesse prestes a romper a barreira da realidade. Clara tinha algo nas mãos. Algo que podia mudar tudo em suas vidas. Ele apenas esperava que a revelação não viesse com um alto preço. André sentiu o tempo parar. O desafio nos olhos de Clara e a afirmação explosiva do homem o atingiram como um golpe. Ele olhou ao redor. A multidão respirava em conjunto, como se todos esperassem por sua reação. O que estava acontecendo? O peso das palavras pairava no ar, uma sombra que escurecia a luz do dia. Ele não é seu filho, André. A frase ecoava na sua mente. Como assim? Miguel? Ali, na sua frente? Mas e se o homem tivesse razão? A ideia era uma faca cortante. O olhar de Miguel passava do assombro para a confusão. E o olhar de Clara se tornava um misto de desespero e determinação. Tudo sobre aquele momento era insuportável. Não, isso não pode ser verdade, André gritou, a voz soando mais alta do que pretendia. Ele sentiu a humilhação subir junto com a raiva, mas precisava manter a calma. Quem é você para soltar uma acusação assim? O desconhecido, consciente da sua gravidade, deu um passo à frente. Eu sou alguém que conhece a verdade. Eu vi. Gouveia e sua mulher André, eles tramaram tudo. O garoto,
O garoto estava no meio disso. O homem parecia nervoso, mas sua voz mantinha um tom grave que fazia as palavras parecerem mais reais. Os murmúrios aumentaram. O som da multidão era como um rugido distante, carregado de emoção. André olhou para Clara, implorando por respostas, mas a menina apenas balançava a cabeça, seu rosto pálido. O que ela sabia? Então algo inesperado aconteceu. Miguel, com uma força interna que surpreendeu até a si mesmo, avançou um passo na direção do homem. Se isso é verdade, eu quero saber. Eu preciso saber quem eu sou. As palavras de Miguel foram como um grito de batalha. A multidão ficou em silêncio. A tensão era palpável. André sentiu um nó se formar na garganta. O filho perdido, agora tão próximo, demonstrava uma bravura que ele mesmo não possuía naquele instante. Mas antes que pudesse responder, a terra sob os pés tremulou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, como um trovão se quebrando em um céu nublado. Todos os olhos se voltaram para o horizonte, enquanto uma nuvem de poeira subiu. Uma rachadura se abriu na estrada do vilarejo, e o chão começava a se separar como se a própria terra estivesse se revoltando. Gritos de terror preencheram o espaço. "Corra!" alguém gritou, e a multidão se dispersou em pânico. André agarrou Miguel pelo braço, procurando por Clara no meio do caos. "Clara, venha!" Mas a menina estava paralisada, seus olhos fixos no chão, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. E então, em meio ao tumulto, Clara gritou: "Não é só isso! A verdade vai vir à tona, e não podemos fugir." O olhar dela, misto de medo e determinação, encontrou o de André. A frágil menina estava no centro de uma tempestade. André sentiu que havia algo mais, um segredo oculto que poderia ser revelador ou devastador. Com a terra tremendo, as pessoas começaram a correr, mas ele ainda precisava entender o que estava acontecendo. Miguel olhou para André, os olhos claros brilhando de expectativa. "Pai, o que estamos fazendo?" Era o momento em que a vida de todos estava em risco, e as respostas estavam mais longe do que nunca. O avassalador desespero misturava-se à esperança no coração de André. O que eles iriam descobrir? E o que a verdade custaria? Enquanto a terra continuava a tremer sob eles, ambos sabiam que eram movidos por um impulso maior do que a própria salvação. A necessidade incontrolável de descobrir quem realmente eram. André sentiu o tempo parar. O desafio nos olhos de Clara e a afirmação explosiva do homem o atingiram como um golpe. Ele olhou ao redor. A multidão respirava em conjunto, como se todos esperassem por sua reação. O que estava acontecendo? O peso das palavras pairava no ar, uma sombra que escurecia a luz do dia. "Ele não é seu filho, André." A frase ecoava na sua mente. Como assim? Miguel ali na sua frente. Mas e se o homem tivesse razão? A ideia era uma faca cortante. O olhar de Miguel passava do assombro para a confusão, e o olhar de Clara se tornava um misto de desespero e determinação. Tudo sobre aquele momento era insuportável. "Não, isso não pode ser verdade!" André gritou, a voz soando mais alta do que pretendia. Ele sentiu a humilhação subir junto com a raiva, mas precisava manter a calma. "Quem é você para soltar uma acusação assim?" O desconhecido, consciente da sua gravidade, deu um passo à frente. "Eu sou alguém que conhece a verdade. Eu vi, Gouveia e sua mulher, André, eles tramaram tudo. O garoto estava no meio disso." O homem parecia nervoso, mas sua voz mantinha um tom grave que fazia as palavras parecerem mais reais. Os murmúrios aumentaram. O som da multidão era como um rugido distante, carregado de emoção. André olhou para Clara implorando por respostas, mas a menina apenas balançava a cabeça, seu rosto pálido. O que ela sabia? Então, algo inesperado aconteceu. Miguel, com uma força interna que surpreendeu até a si mesmo, avançou um passo na direção do homem. "Se isso é verdade, eu quero saber. Eu preciso saber quem eu sou." As palavras de Miguel foram como um grito de batalha. A multidão ficou em silêncio. A tensão era palpável.
André sentiu um nó se formar na garganta. O filho perdido, agora tão próximo, demonstrava uma bravura que ele mesmo não possuía naquele instante. Mas antes que pudesse responder, a terra sob os pés tremulou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, como um trovão se quebrando em um céu nublado. Todos os olhos se voltaram para o horizonte enquanto uma nuvem de poeira subia. Uma rachadura se abriu na estrada do vilarejo, e o chão começava a se separar como se a própria terra estivesse se revoltando. Gritos de terror preencheram o espaço. "Corra!" alguém gritou, e a multidão se dispersou em pânico. André agarrou Miguel pelo braço, procurando por Clara no meio do caos. "Clara, venha!" Mas a menina estava paralisada, seus olhos fixos no chão, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. E então, em meio ao tumulto, Clara gritou: "Não é só isso. A verdade vai vir à tona e não podemos fugir." O olhar dela, misto de medo e determinação, encontrou o de André. A frágil menina estava no centro de uma tempestade. André sentiu que havia algo mais, um segredo oculto, que poderia ser revelador ou devastador. Uma terra tremendo, as pessoas começaram a correr, mas ele ainda precisava entender o que estava acontecendo. Miguel olhou para André, os olhos claros brilhando de expectativa. "Pai, o que estamos fazendo?" O momento se intensificava, e enquanto a poeira envolvia o vilarejo, Clara, com voz trêmula, apontou para o horizonte, onde a terra se separava. "O segredo está ali. A verdade que vai mudar tudo." André não entendeu de imediato. "O que você está dizendo?" Mas antes que ela pudesse responder, uma sombra correu em sua direção. Era um homem, não muito mais velho que André, coberto de poeira e com uma expressão de desespero. Era Gouveia. "Você não entende, André," Gouveia gritou, mesmo enquanto a terra sob ele se partia. "Tudo isso é um plano. Clara não é o que você pensa, e nem Miguel, ninguém é. A verdade está escondida em outro lugar." André sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer com isso?" A multidão tinha parado. Agora, todos estavam ouvindo com atenção. Gouveia olhou para Clara, que recuou como se uma luz fosse acesa. Ela é filha de Gouveia, a menina que você pensa que está ao seu lado. Ela é a chave para o fim de tudo." O mundo de André virou do avesso. "O que está acontecendo?" Miguel olhou de um para outro, a confusão se espalhando em seu rosto. "O que você está dizendo? Que eu não sou apenas um menino perdido?" Gouveia balançou a cabeça, a expressão sombria. "Sim, o que os dois, Cláudio e vocês nasceram como gêmeos." A trama não era só sobre poder e dinheiro, mas sobre um legado perdido. Clara pode ser a salvadora ou a destruidora. André sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que acreditava saber estava se desvanecendo nas sombras. As pernas pareciam vacilar sob o peso da revelação. O que significava tudo isso para ele? E para Miguel? Enquanto se preparava para enfrentar essa nova verdade, um eco de desespero rugiu dentro dele. A última coisa que André viu foi Clara se afastando e suas palavras ecoando. "Eu sabia que a verdade viria, mas você ainda não está pronto para ela. E talvez nunca esteja." E com isso a terra se abriu sob eles, a poeira os engolindo num abraço sufocante. André gritou, mas o som se perdeu em meio ao caos. E enquanto tudo escurecia, uma única pergunta pairou no ar. Se a verdade era finalmente revelada, o que mais poderia ser quebrado com isso? André sentiu o tempo parar. O caos se desenrolava ao seu redor, mas sua mente estava a 1000 por hora. A poeira subia como um manto pesado e no fundo do seu ser havia uma verdade se formando. Uma verdade que poderia inverter tudo. Em meio à neblina que envolvia a cena, uma sombra se moveu. Clara, fixa no chão, parecia estar em outro mundo, aprisionada em sua própria revelação. "Clara!" André gritou, tentando atravessar o ruído que o cercava. Mas as palavras daquele homem ainda ecoavam em sua mente.
Miguel é filho do Gouveia? A possibilidade o cortava por dentro como uma faca afiada. E Miguel, ali, à sua frente, com um olhar que misturava confusão e esperança, não merecia esse destino. Ali, Clara gritou novamente, agora apontando. O segredo está atrás daquela árvore. André deixou a adrenalina tomar conta e pegou Miguel pela mão. Vamos! O caminho era claro, mesmo com a multidão em pânico. Cada passo parecia pulsar com uma verdade prestes a ser revelada. Quando chegaram perto da árvore, algo brilhou no chão. Era uma caixinha velha, coberta de poeira e folhas secas. Clara se agachou rapidamente. Seus dedos trêmulos abriram o objeto, enquanto André e Miguel observavam, cheios de expectativa. O que ela estava prestes a mostrar? O que a verdade traria? Assim que a tampa se abriu, uma luz intensa irrompeu, revelando documentos, fotos e uma carta com uma caligrafia que André reconhecia. De repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se ajustar na mente dele. Isso é... Ele não conseguia completar a frase. Meu Deus, André, disse Miguel, com os olhos arregalados. Ele pegou uma das fotografias. Era uma imagem antiga de uma mulher que André nunca esqueceria. A mulher de Gouveia, a amante de sua esposa. Mas havia mais. Um documento, agora amarrotado, mostrava um teste de paternidade. O nome de Miguel estava lá, junto ao de Gouveia. O chão sob eles pareceu estremecer mais uma vez. Ele é filho do Gouveia. André murmurou, sua voz carregada de dor. A revelação era um golpe direto no coração. A verdade não só virava a sua vida de cabeça para baixo, mas também a vida de Miguel. Tudo o que construí, esse não é o fim. Clara exclamou com fervor, e sua determinação fazia a esperança florescer. A carta fala sobre um tratamento, uma cura. Tem algo aqui que pode mudar tudo. André olhou para ela, os olhos fundos, como se estivesse buscando respostas em seu pequeno rosto. O que você quer dizer? O medo e a esperança lutavam dentro de seu peito. Se Miguel for tratado antes de esse segredo vazar, ele não será mais filho de Gouveia, ou melhor, terá uma chance. Mas a multidão já se espalhava e a urgência da situação estava crescendo. A terra tremia, mas não só fisicamente. O abalo emocional estava em seu auge. Miguel, percebendo a gravidade da situação, sussurrou: "É meu pai." As palavras pesaram no ar como um peso insuportável. O que significava para ele? O que isso diria sobre suas próprias raízes? Antes que André pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre a poeira. Era Gouveia, agora mais wild e desesperado do que nunca. Seu olhar fixo na caixinha. Não, vocês não podem. Isso não pode vir à tona. Ele avançou como um touro, mas Clara interveio. Você não entende. Não podemos ficar calados. Clara gritava, seus olhos agora desafiadores. O ar estava carregado de eletricidade. Cada um sabia que a próxima reação poderia ser explosiva. Você só está fazendo mais mal do que bem, Gouveia retrucou. O desespero em sua voz soava mais como uma súplica. Essa criança é tudo o que eu tenho. A tensão subia. Clara estava entre eles, com uma caixinha na mão, o futuro de Miguel pendendo na balança. André lutava contra a tempestade de emoções em sua mente. A verdade estava escorregando entre seus dedos, e a realidade da paternidade e traições começava a se desfazer como um sonho. E então, a revelação final aconteceu. Gouveia girou, seus olhos fixos nos de André, uma expressão de dores passadas se desatando. Você não pode ficar com Miguel, ele é mais do que você imagina. E com essas palavras, o tempo pareceu parar de novo. Ele é meu filho, mas também seu. A verdade agora era uma ferida aberta. E André sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que isso significava? O que era realmente aquele laço? O silêncio e o choque tomaram conta da cena. A multidão ao redor, quase esquecida, aguardava o próximo movimento. E agora, André,
de coração pesado, sabia que a resposta era ainda mais profunda do que jamais imaginou. Ele estava prestes a perder tudo ou a descobrir algo que poderia mudar a trajetória de suas vidas para sempre. Enquanto André processava a bomba que acabara de explodir em sua vida, o chão continuava a tremer, a poeira envolvia tudo e todos ao seu redor. Gouveia, com os olhos brilhando de uma mistura de desespero e raiva, parecia se preparar para um embate. Você não pode deixar isso acontecer, André. A verdade não se resume a esse garoto. Nossas vidas têm mais camadas do que você imagina. Miguel, com a confusão estampada no rosto, olhou de André para Gouveia, buscando decifrar o labirinto de emoções que explodiam ao seu redor. O que ele quer dizer, pai? Sua voz, embora firme, tremia com a urgência da situação. Ele não pode ser seu pai. André gritou, sua sanidade começando a se desintegrar sob o peso das revelações. Mas enquanto falava, algo se movia no fundo da mente de André, um eco de algo que ele não conseguia identificar. Clara, com a caixinha na mão, então fez um movimento inesperado. Ela girou a tampa da caixa novamente, revelando mais documentos, cartas e uma peça de madeira entalhada, antiga, com símbolos e desenhos que pareciam dançar sob a luz. É isso, a chave dos nossos destinos. A voz dela estava tingida de um fervor quase religioso. E no instante em que Clara segurou a peça, uma onda de choque percorreu o ar. Uma luz ofuscante envolveu todos ao seu redor, fazendo com que André e os outros no vilarejo se encolhessem. Gritos de espanto ecoaram enquanto a luz pulsava e dançava como uma entidade viva. E quando a luz se dissipou, o silêncio era ensurdecedor. Gouveia havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. André olhou em volta, seu coração batendo descompassado. Que foi isso? O que aconteceu com ele? A sensação de perder o controle era devastadora. Mas Miguel, ainda segurando a fotografia que mostrava suas origens, olhou para Clara e sua expressão mudou. Você sabia. Sua voz estava tremendo de raiva e dor. Você sabia tudo, não sabia? Os olhos de Clara, que até então brilhavam com esperança, agora eram um mar de tristeza. Não fui por mal, Miguel. Eu sempre soube que havia algo especial em você, mas não sabia o quanto. André se sentiu perdido. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas não se encaixavam. Clara, você precisa me dizer o que sabe. Ela respirou fundo. A peça que encontrei, ela pertence a uma antiga linhagem. Todos nós estamos conectados de alguma forma. O que você e Gouveia discutiram não é apenas sobre vocês. É sobre todos nós, nossas ancestrais. O que se esconde por trás disso é maior do que apenas a paternidade. Entendê-la era impossível. Enquanto André tentava conectar as ideias em sua mente, a terra tremeu novamente, e um barulho ensurdecedor surgiu do fundo da floresta. Um tronco caindo? Uma avalanche? A multidão, ainda paralisada, virou os olhos em direção ao som. E então algo emergiu da floresta. Não era Gouveia, mas uma figura sombria. Um homem de cabelos longos e desgrenhados, vestindo roupas rasgadas e com um olhar penetrante que parecia refletir todas as dores do mundo. Vocês precisam saber a verdade, ele gritou, a voz carregada de dor e urgência. André sentiu o coração apertar. Quem é você? Perguntou, o medo crescendo. Eu sou o guardião dos segredos. O que vocês descobrirão agora mudará tudo. Não é apenas sobre o que está escondido entre vocês. A linhagem de cada um traz consigo um peso que pode destruir ou salvar. Vocês precisam decidir. Miguel, aturdido, olhou para André e a marejada de sentimentos invadiu o ar. O que isso significa? O que está em jogo? O homem e a floresta deu um passo à frente e a atmosfera mudou novamente. Vocês terão que escolher entre o que desejam e o que precisam. O que Gouveia fez, o que você tentou proteger, pode ser a chave da ruína. E enquanto as palavras se dissipavam no ar gelado, Clara olhou para André com uma intensidade que parecia desarmar sua confusão.
A verdade está mais próxima, e ela é mais mortal do que qualquer um de nós pode imaginar. O coração de André pulava, e sua mente girava. Ele sentiu que tudo o que sabia estava prestes a ser implodido por uma realidade que ele não podia controlar. A luz e a sombra, a verdade e a mentira, tudo dançava no mesmo espaço e a escolha estava se aproximando rapidamente, como a tempestade que precede o auge do desastre. Como a vida deles mudaria? Quais segredos estavam prestes a vir à tona? O futuro parecia incerto, e o peso das decisões pairava como nuvens escuras sobre eles. Uma tempestade iminente que poderia apagar tudo. André sentiu o tempo parar. O caos ao redor se tornava uma sinfonia dissonante, e as palavras do homem na floresta ecoavam em sua mente. A linhagem de cada um traz consigo um peso que pode destruir ou salvar. O ar parecia pesado, como se as revelações poderosas se acumulassem em torno deles. Miguel, angustiado, virou-se para André. Então, tudo isso é sobre quem somos, mas o que temos que fazer? O brilho de determinação em seus olhos era quase palpável. Clara, ainda com a caixinha nas mãos, parecia carregada de uma responsabilidade que poucos poderiam compreender. Clara, você sabia que tudo isso estava prestes a acontecer, não sabia? André indagou, a mente girando. Há quanto tempo ela guardava esses segredos? O olhar dela, pequeno e frágil, carregava um peso que ia muito além da sua idade, mas também uma esperança. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão tremulou mais uma vez. Os olhos de todos se fixaram na árvore, que parecia querer engolir a caixinha que Clara segurava. Foi quando uma sombra maior surgiu entre as árvores. Ninguém esperava isso. Outra figura avançou. Um homem encapuzado que parecia encarnar todos os pesadelos. Ele então lançou um olhar injetado de ódio para André e Miguel. Vocês ainda não entenderam. Esta não é apenas uma questão de paternidade. André se encolheu, sentindo que o coração estava prestes a saltar do peito. O que você quer dizer? Ele se esforçava para manter a voz firme, mas a dúvida consumia seu ser. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel, o homem declarou, com uma voz rouca que retumbou como um trovão. O mundo parecia desmoronar novamente. Não podia ser. Todos estavam em estado de choque. A verdade que você escondeu, André, em suas tramas sorrateiras, não é apenas Gouveia ou eu. Miguel é fruto de uma união antiga que você mesmo destruiu. Um silêncio mortal invadiu o ar, e o olhar de todos estava fixo no homem. Isso não é possível, Miguel murmurou, sua expressão mudando de confusão para medo. A ideia de que seu mundo houvesse sido armado por uma intricada teia de mentiras era uma faca afiada perfurando seu peito. Eu sou o guardião de uma linhagem que você não tem ideia do que é. Um segredo que transcende todo o seu legado, André. Sua fortuna não vale nada se você não descobrir a essência do que realmente liga vocês dois. O homem continuou, as palavras primeiras sombrias reverberando por entre. Do que você está falando? Que diabo é isso? A raiva começou a fluir nas veias de André. Ele estava cercado por sombras e cada revelação esfriava seu coração. O ladrão de suas esperanças se aproximava. E a atmosfera se tornava elétrica, um desses momentos em que tudo podia mudar. Você se esqueceu das raízes, André. Agora tudo isso pode ser perdido se você não entender o que essa menina representa. Ele apontou para Clara, que parecia se encolher sob a pressão. A verdade agora escorria pelos dedos de todos, e a conexão entre eles pulsava, como se as raízes interligassem suas histórias de maneiras que não podiam imaginar. O homem começou a avançar, e a multidão respirava em uníssono, presa entre o medo e a indignação. Sem aviso, Shin se decidiu em uma fenda profunda, e a escuridão da profundidade parecia querer engolir tudo. André agarrou Miguel, enquanto todos ao redor começaram a agir, alguns gritando, outros fugindo. Era um caos absoluto, e o mistério apenas começava. Miguel! Clara! Não! André gritou, sua voz perdendo-se na confusão. No entanto, antes que pudesse agir, Clara pulou à frente deles, uma expressão firme no rosto. Não deixem o medo vencer. A verdade precisa ser descoberta, mesmo que doa.
A determinação dela soou como um mantra. Era a única faísca de esperança em meio à tempestade. E enquanto a fissura se alargava e novos segredos das raízes familiares se preparavam para emergir, a única certeza era que a realidade da vida que conheciam estava prestes a implodir. André olhou ao redor, mas a única coisa que ele sabia com clareza era que o futuro era incerto, e a escolha que estivessem prestes a fazer poderia definir não só suas vidas, mas o destino de todos aqueles que estavam envolvidos. Que reviravolta brutal estava por vir, e qual seria o preço da verdade? André sentiu o tempo parar. O caos ao redor se tornava uma sinfonia dissonante, e as palavras do homem na floresta ecoavam em sua mente. A linhagem de cada um traz consigo um peso que pode destruir ou salvar. O ar parecia pesado, como se as revelações poderosas se acumulassem em torno deles. Miguel, angustiado, virou-se para André. Então, tudo isso é sobre quem somos, mas o que temos que fazer? O brilho de determinação em seus olhos era quase palpável. Clara, ainda com a caixinha nas mãos, parecia carregada de uma responsabilidade que poucos poderiam compreender. Clara, você sabia que tudo isso estava prestes a acontecer, não sabia? André indagou, a mente girando. Há quanto tempo ela guardava esses segredos? O olhar dela, pequeno e frágil, carregava um peso que ia muito além da sua idade, mas também uma esperança. Mas antes que alguém pudesse responder, o chão tremulou mais uma vez. Os olhos de todos se fixaram na árvore, que parecia querer engolir a caixinha que Clara segurava. Foi quando uma sombra maior surgiu entre as árvores. Ninguém esperava isso. Outra figura avançou, um homem encapuzado que parecia encarnar todos os pesadelos. Ele então lançou um olhar injetado de ódio para André e Miguel. Vocês precisam saber a verdade, ele gritou, a voz carregada de dor e urgência. André sentiu o coração apertar. Quem é você? E perguntou, o medo crescendo. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel, o homem declarou, com uma voz rouca que retumbou como um trovão. O mundo parecia desmoronar novamente. Não podia ser. Todos estavam em estado de choque. A verdade que você escondeu, André, em suas tramas sorrateiras, não é apenas Gouveia ou eu. Miguel é fruto de uma união antiga que você mesmo destruiu. Um silêncio mortal invadiu o ar e o olhar de todos estava fixo no homem. Isso não é possível, Miguel murmurou, sua expressão mudando de confusão para medo. A ideia de que seu mundo houvesse sido armado por uma intricada teia de mentiras era uma faca afiada perfurando seu peito. Eu sou o guardião de uma linhagem que você não tem ideia do que é. Um segredo que transcende todo o seu legado, André. Sua fortuna não vale nada se você não descobrir a essência do que realmente liga vocês dois, o homem continuou. As palavras primeiras sombrias reverberando por entre as árvores. Do que você tá falando? Que diabo é isso? A raiva começou a fluir nas veias de André. Ele estava cercado por sombras e cada revelação esfriava seu coração. O ladrão de suas esperanças se aproximava e a atmosfera se tornava elétrica. Um desses momentos em que tudo podia mudar. Você se esqueceu das raízes, André. Agora tudo isso pode ser perdido se você não entender o que essa menina representa. Ele apontou para Clara, que parecia se encolher sob a pressão. A verdade agora escorria pelos dedos de todos, e a conexão entre eles pulsava como se as raízes interligassem suas histórias de maneiras que não podiam imaginar. O homem começou a avançar, e a multidão respirava em uníssono, presa entre o medo e a indignação. Sem aviso, o chão se dividiu em uma fenda profunda, e a escuridão da profundidade parecia querer engolir tudo. André agarrou Miguel enquanto todos ao redor começaram a agir, alguns gritando, outros fugindo. Era um caos absoluto, e o mistério apenas começava. Miguel, Clara, não! André gritou, sua voz perdendo-se na confusão. No entanto, antes que pudesse agir, Clara pulou à frente deles, uma expressão firme no rosto. Não deixem o medo vencer. A verdade precisa ser descoberta, mesmo que doa.
A determinação dela soou como um mantra. Era a única faísca de esperança em meio à tempestade. E enquanto a fissura se alargava e novos segredos das raízes familiares se preparavam para emergir, a única certeza era que a realidade da vida que conheciam estava prestes a implodir. André olhou ao redor, mas a única coisa que ele sabia com clareza era que o futuro era incerto, e a escolha que estivessem prestes a fazer poderia definir não só suas vidas, mas o destino de todos aqueles que estavam envolvidos. Que reviravolta brutal estava por vir, e qual seria o preço da verdade? Então, antes que pudesse terminar o pensamento, um grito cortou o ar. Clara! Era Miguel, que por um momento parecia brilhar com uma luz própria, uma compreensão profunda em seus olhos. Eu não sou só um filho perdido. Eu sou parte de algo maior. E se isso for verdade, então talvez eu possa mudar nosso destino. Nesse instante, a terra sob eles estremeceu ferozmente, e a luz do outro lado da fissura parecia chamá-los. Era como se uma nova era estivesse prestes a começar, uma era onde cada escolha contaria e os laços familiares se entrelaçariam de maneira inesperada. André não sabia o que dizer, mas uma sensação inquietante e, acima de tudo, poderiam eles enfrentar a verdade que estava prestes a ser revelada? Enquanto a fissura aumentava, uma nova pergunta surgia. Quem realmente eles eram e qual o papel que ainda tinham a desempenhar em um jogo cujas regras estavam prestes a mudar para sempre? Enquanto as palavras de Miguel ainda ecoavam no ar, a fissura no chão se alargava e o medo parecia ter vida própria, pulsando como um coração acelerado. André não conseguia desviar o olhar do homem encapuzado, que agora se aproximava com um peso de mistério nas costas. A multidão respirava em uníssono, um misto de temor e expectativa, como se o destino do vilarejo dependesse daquele momento. Você não sabe o que realmente perdeu, gritou o homem, sua voz cortando o ar como lâmina afiada. E a verdade é muito mais do que uma simples questão de paternidade. André sentiu o estômago revirar. O homem estava provocando algo profundo, enterrado em lembranças que ele pensava ter esquecido. Miguel ainda tentando. Seus olhos brilhavam com uma mistura de coragem e desespero. E foi aí que o homem levantou uma pequena caixa de madeira, adornada com símbolos estranhos, e estendeu a mão. Aqui está. Este objeto contém a chave para tudo. Vocês precisam saber. O tempo parecia comprimir seu fluxo, e todos ao redor se aproximaram para ver. O brilho da caixa ficava mais intenso com cada movimento. E Clara, sem hesitar, deu um passo à frente. Me deixe ver. Ela estendeu a mão, afastando-se de André e Miguel. Eu posso entender. A verdade precisa ser revelada. Não importa o custo. Mas, no instante em que suas mãos se tocaram, uma onda de energia percorreu o ar, como um relâmpago atravessando a noite. Um grito perfurante ecoou e o chão tremeu. Todos se afastaram, os rostos contorcidos pelo medo e pela curiosidade. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. André assistiu horrorizado enquanto a caixa se abriu sozinha, revelando uma luz brilhante que envolveu Clara completamente. — Não, Clara! Ele gritou, desesperado para alcançá-la, mas uma barreira invisível o impediu. O rosto dela começou a mudar, e a expressão de determinação se transformou em algo profundamente sombrio. — Clara, o que está acontecendo? E com uma voz que parecia não ser dela, Clara respondeu: eu sou a herdeira de um legado muito mais antigo do que você pode imaginar. Essa é a verdade. É minha responsabilidade. E então a luz a consumiu por completo. O pânico se instalou e a multidão estava em choque. Miguel olhou para André, a dor evidente em seu rosto. Pai, o que isso significa? Quem é ela realmente? André não tinha resposta. Ele estava em choque, olhando para onde Clara desaparecera, enquanto o homem encapuzado sorria, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejou. Ela é o alerta, disse o homem, a voz carregando um peso de revelação. A linhagem de Clara é a última dos nossos antepassados, e o que ela carrega pode ser tanto uma maldição quanto uma bênção.
Agora que o segredo foi liberado, só os verdadeiros descendentes conseguirão proteger o que está prestes a ser invocado. André não conseguia processar aquilo. Ele olhou para Miguel, que estava em choque, sem saber se deveria se sentir aliviado ou aterrorizado pela revelação da verdadeira natureza de Clara. Não, não pode ser. Clara sempre foi apenas uma menina. O homem encapuzado balançou a cabeça rindo baixinho. Você realmente acha que esta vida é simples, André? A conexão de Clara com você e Miguel é muito mais complexa. Ela é a guardiã de poderes que você nunca imaginou ter em sua vida, e o que ela desencadeou não pode ser contido. O chamado da linhagem já ecoou, e você está no epicentro disso tudo. Então, um som profundo e vibrante emergiu da fissura no chão, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado daquela verdade liberada. André pôde ver sombras dançando na escuridão lá embaixo, criaturas antigas e esquecidas, que pareciam despertar, como se soubessem que o momento da verdade havia chegado. Clara, volte! André gritou, mas a luz já estava se dissipando, e no lugar dela surgiu uma figura sombria, uma entidade cuja presença deixou todos paralisados. Tinha olhos profundos como abismos e um sorriso que parecia refletir toda a dor do mundo. Agora vocês verão o verdadeiro preço da verdade, disse a figura, sua voz como um sussurro que ressoava nas almas dos presentes. E antes que André pudesse fazer qualquer coisa, a luz da fissura explodiu em uma onda de energia, lançando tudo. Naquele momento de terror e incerteza, a única coisa que André conseguia pensar era o que de fato estava prestes a ser revelado e como suas vidas seriam destruídas ou transformadas para sempre. André sentiu seu coração acelerar enquanto a escuridão se espalhava, engolindo tudo ao seu redor. O homem encapuzado, que havia revelado segredos devastadores, estava ali, agora mais próximo do que nunca. O que você quer de nós? Ele gritou, a voz trêmula de desespero. Miguel estava ao seu lado, os olhos arregalados, tentando entender a intensidade da situação. Eu não quero nada, André, o homem respondeu, a voz estrondando como um trovão. Mas a verdade não pode ser ignorada. Clara é a chave. Sem ela, todos vocês estarão perdidos. Clara, ainda envolta pela luz ofuscante, parecia dançar com as sombras. O espetáculo era tanto aterrorizante quanto hipnotizante. Volte para nós, Clara, André clamou, sua voz rasgando a névoa que se formava. Mas a luz a consumia, iluminando o céu escuro ao redor. Ela deve tomar sua decisão. Esbravejou o homem, como se falasse a um exército em batalha. O que ela escolher pode mudar tudo. A linhagem dela, o poder dentro dela é a única esperança ou a maior maldição. A multidão olhava, inquieta, os rostos pálidos, refletindo o temor. André, em meio à pressão das circunstâncias, não sabia mais o que fazer. Os murmúrios cresciam em intensidade, e Miguel, por fim, interveio, se aproximando de Clara. O que nós devemos fazer, Clara? Ele perguntou, a voz quase um sussurro em meio ao caos. E, surpreendentemente, a luz em torno de Clara começou a diminuir. Precisamos abraçar a verdade, não importa o custo. A escuridão não pode nos controlar. Sua voz ecoou, poderosa e clara, quase como um feitiço rompendo o controle sobre eles. Com um movimento decidido, Clara finalmente cruzou a linha entre a luz e a escuridão. Nós estamos juntos, não importa o que aconteça. Ela gritou, estendendo a mão para Miguel. Um raio de luz explodiu ao redor deles, e a energia começou a vibrar, unindo-os de forma inexplicável. André assistiu, a esperança ressurgindo em seu peito, enquanto sentia a ligação entre os três se fortalecer. Ele avançou, colocando sua mão sobre a deles. Nós somos mais fortes juntos. O calor da conexão queimava lentamente, como se o próprio universo estivesse sendo reescrito ao seu redor. Mas de repente, a fissura no chão se expandiu, e uma força monstruosa se manifestou de dentro dela. Criaturas sombrias começaram a emergir, dançando com a escuridão como espectros vingativos. O homem encapuzado riu, mas seu riso era diferente, amaldiçoado. Vocês realmente acham que podem escapar?
A verdade tem consequências. A atmosfera começou a vibrar. André sentiu a adrenalina tomar conta do seu corpo, mas algo dentro dele estava despertando. O poder da verdade. Clara, Miguel, juntos podemos enfrentar isso, ele gritou, as palavras ressoando como um mantra. E em um ato comum, os três se uniram, fazendo suas mãos se entrelaçarem. Um brilho radiante explodiu em torno deles, iluminando a escuridão como se uma aurora estivesse surgindo. O homem encapuzado encarou-os, os olhos se estreitando, e as criaturas hesitaram por um momento, como se a luz estivesse queimando a escuridão. Vocês não têm ideia do que estou fazendo, ele murmurou, mas seu tom não tinha mais a confiança anterior. E num instante frenético, os três se lançaram em um grito conjunto. A luz explodiu como um sol nascente, envolvendo tudo. E quando os raios luminosos tocaram as sombras, uma onda de choque percorreu o ar. As criaturas começaram a desaparecer, consumidas pela luz poderosa que emanava deles. André fechou os olhos, sentindo-se flutuar, como se estivesse cruzando para alguma nova dimensão. Depois, tudo escureceu. E, quando ele finalmente abriu os olhos, se viu de volta no vilarejo, todos parados e em silêncio. Clara, Miguel e o homem encapuzado haviam sumido. É só o começo, pensou. E enquanto a poeira assentava, André percebeu que havia encontrado sua verdade, mas o futuro era incerto. A conexão ainda pulsava em seu coração, quente e renovada. Agora, disse um dos moradores ao seu redor, o que fazemos agora? As vozes começaram a ecoar, e a vida no vilarejo retomou, mas era como se todos estivessem cientes de que a realidade havia mudado para sempre. André sorriu, sentindo a força de seus laços ainda vibrantes. Agora, nós encontramos nossa verdade. E a próxima jornada apenas começou. E assim, enquanto o vilarejo retomava a vida, André olhou para o horizonte, onde sombras ainda dançavam ao longe. Sabia que algo estava preso nas linhas do tempo, e sua história não estava completa. E a dúvida flutuava no ar. Quem era realmente Clara? O que mais estava enterrado sob aqueles segredos? Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a intenção de ajudar o canal.